Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Escola a Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo para melhorar cada vez mais a sua concentração na hora dos estudos. Vamos lá? Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de português, nós vamos falar sobre estrutura da oração, frase, oração e período. Vamos saber sobre cada uma, ok? A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que a frase é todo o enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Observe algumas características das frases. O início e o final da frase são marcados na escrita por pontuação específica. Então, nós temos aí alguns exemplos, dessa pontuação. Ponto final, exclamação, interrogativa, que é o ponto de interrogação, e as reticências. Na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entoação característica. Não se esqueça de que a entoação é a forma como os falantes associam o contorno da expressividade, como é visto na frase interrogativa ou declarativa. Podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Podem apresentar um verbo ou não. Pode apresentar, na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação. Como a tia já falou, pode ser ponto final, exclamação, interrogação, reticências. Agora nós temos aqui os tipos de frase. Nós podemos ter frases interrogativas, exclamativas, declarativas e imperativas. A frase interrogativas tem entonação de pergunta, geralmente é finalizada com um ponto de interrogação. Nós temos aí um exemplo. Que dia você volta? Ok? Agora nós temos as frases exclamativas. Ela já tem uma entonação expressiva, reação mais exaltada, geralmente finalizada com ponto de exclamação ou reticências. Aí nós temos também um exemplo. Que horror! E aí um ponto de exclamação. Frases declarativas. Não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com um ponto final. Exemplo: amanhã não poderei levantar. Frases imperativas. O enunciado que traz um verbo no modo imperativo, geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação e final. Então, nós temos aí o exemplo. Fale mais baixo. Agora, meus amores, vamos para a oração. A oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico, cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado,
o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Geralmente, a oração apresenta um sujeito, termos essenciais, integrantes ou acessórios. Então, nós temos aí alguns exemplos. Corra. Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Agora, meus amores, vamos falar sobre período. O período é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação e na escrita são marcadas pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita sua extensão. Os períodos podem ser simples ou compostos. Então, meus amores, nós vamos ficando por aqui. Mas antes disso, temos aqui alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site e você vai ter todo o acesso, tá bom? A todos os nossos conteúdos no site www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo para todos, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!